O frio me obriga a beber café. Eu acho que quando a gente fala de problema ambiental, a gente roda no assunto e termina no plástico, mas eu acho que é muito porque a maioria das discussões hoje em dia estão se voltando ao redor dele, já que ele tem sido um material que tem tido um impacto muito grande. Acho que também o que influenciou muito esse amplo debate sobre o plástico foram as discussões sobre os descartáveis, criação de leis para proibir canudos, copos, algumas empresas se mobilizando para abolir esse tipo de material do seu ciclo de produto. Então, eu acho interessante que esse debate esteja sendo tão propagado. Só que a gente não escuta ninguém falar sobre microplástico. O que é isso? Do que se alimenta? De onde vem? Oi, eu sou a Bruna do Boneca de Platina. Esse aqui é o meu canal no YouTube e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre microplástico. Então, o plástico ele é um material feito a partir de polímeros sintéticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de transformar combustível fóssil em polímero e fazer desse polímero um material que pudesse ser usada em diversas outras coisas. E é muito doido porque o plástico, ele não é tão velho quanto a gente imagina, ele é bem jovem na real. A primeira resina sintética, que foi chamada de baquelite, ela foi criada no início do século XX. E o plástico que a gente conhece hoje, produzindo em massa e tal, ele começou a ser fabricado em larga escala nos anos 50. Eu tava até conversando com a minha mãe, perguntando pra ela se ela lembra desse boom de plástico e tal. E aí é engraçado porque ela acompanhou esse crescimento. Muitas das coisas que ela comprava em mercearia, nesses lugares, eles vinham em sacos de papel, eram embrulhados em papel, ou você levava seu carrinho, a sua sacola. E daí o plástico foi surgindo, foi crescendo, foi ganhando popularidade. E ela conta que uma das primeiras coisas que ela teve em casa foi tipo panelinhas Tupperware. Como nesse canal a gente trabalha com dados, eu fui pesquisar o quanto de plástico que foi produzido de 1950, que foi quando ele começou a ser produzido em massa, até 2014, que foi quando fizeram essa pesquisa. Lá em 1950, eles produziram cerca de 1,7 milhões de toneladas de plástico. E esse valor cresceu de inexpressivos 1,7 milhões para 300 milhões de toneladas de plástico, só em 2014. Essa pesquisa que deu esse número, que foi feita pelo Plastic Europe, eles também falaram que cerca de 6 a 8% de todo o combustível fóssil do mundo é direcionado para a produção de plástico, de embalagens, de roupas, de coisas feitas a partir de plástico. Metade desse percentual ele vai para produção, tipo para formar as coisas, e a outra metade ele é utilizado como energia para produzir essas coisas. É muito doido você pensar que lá no início do século as pessoas viviam com uma diversidade enorme de materiais e hoje tem plástico em tudo. Tipo, o plástico substituiu o vidro, substituiu o metal, substituiu fibras naturais, tipo como algodão, linho. Tipo, tem plástico em tudo hoje. Tudo isso é plástico. Nos seus esmaltes tem plástico, no seu sabonete esfoliante tem plástico, aquelas micropartículas que existem dentro do creme dental que branqueia, aquilo é plástico. Quando a gente fala de roupas, tecidos como poliéster, poliamida, acrílico, tudo isso é plástico. Um dos principais argumentos que as pessoas usam para justificar o uso do plástico é que as coisas saem mais baratas, o transporte fica melhor. A gente sabe que em determinadas coisas o uso do plástico talvez seja importante, mas por que em tudo? E daí a gente vem com dados alarmantes que falam que 95% do lixo que existe dentro do oceano é plástico e que lá em 2050 vai existir mais plástico do que peixe no mar. Se não na forma original daquele resíduo, ele vai estar em pedaços. Eu acho que o estilo de vida que as sociedades vêm levando hoje é tudo muito rápido. A cultura do fast fashion, fast food, incentivou muito o crescimento desse plástico porque ele é um material que é barato, extremamente barato, e promove praticidade para as pessoas. A lógica é, usando um material de baixo custo, a produção desse produto vai ter um custo baixo,
Logo, vai haver mais lucro. E como a gente vive dentro das sociedades do descarte, em que tudo é descartável, porque as empresas teriam interesse em produzir coisas que são duráveis? Se produzir coisas duráveis para as pessoas, incentivariam elas a comprar menos. Só que o problema é que eles estão produzindo coisas descartáveis de um material que leva centenas de anos para se decompor. E eu falo centenas de anos porque a gente não tem nenhum parâmetro do quanto esse plástico demora para se degradar no meio ambiente, porque ele não some. E daí que surge o microplástico. É muito provável que os plásticos que foram produzidos lá em 1950, se eles não foram incinerados, eles ainda estão aqui, se decompondo. A decompor? Não foi isso que eu quis dizer. Não quis dizer decompor. E é aí que a gente entra na história do microplástico, porque o plástico, no seu processo de decomposição, ele não simplesmente some como, sei lá, você bota uma casca de banana, uma casca de batata na terra, a terra vai absorver e ela vai, virar adubo. Com plástico não é assim. Esse plástico ele vai se partindo em pequenas partes, o que vai formar o tal do microplástico. Esse microplástico ele tem diversas fontes. Tem fontes secundárias, que são essas, de plásticos grandes que foram se partindo, e fontes primárias como as partículas de plástico que existem dentro de esfoliantes, de creme dental, de sabonete, até na lavagem de roupas de poliéster, de poliamida tem microplástico, porque durante a lavagem essas roupas liberam pequenas partículas, bolinhas, na água da lavagem que vão parar aonde? Direto nos oceanos, porque o nosso sistema de saneamento não tem estrutura para barrar essas partículas. E alguns desses microplásticos, eles são confundidos com alimento de animais marinhos, de aves, e eles morrem. Alguns outros estudos falaram que só em 2010, 192 países costeiros, aqueles que são circulados por mar, eles liberaram cerca de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de lixo mal manejado dentro do oceano. Isso equivale mais ou menos a 26,7 mil baleias azuis de lixo no mar. Como se isso não fosse preocupante o suficiente, apenas 4,8 milhões de toneladas de plástico vagando no oceano e mais plástico do que peixe no mar em 2050, alguns desses microplásticos estão indo parar na comida da gente. Já estimam que nós, seres humanos, estamos comendo cerca de 5 gramas de plástico por semana, o que é equivalente a um cartão de crédito. Aí eu trago uma reflexão para vocês. A gente sabe que o plástico ele é essencial para algumas coisas, para produzir cintos de segurança de carros. Mas por que ele tá em absolutamente tudo? E por que, com um problema tão grande, a gente continua mantendo o plástico dentro dessa lógica de descarte? E por que não há incentivo para que se encontrem outras alternativas para substituir esse tipo de material? Tá, Bruna, mas como eu, pessoa que vivo numa sociedade capitalista, que usa plástico em tudo, o que eu posso fazer para diminuir esse impacto? Você pode começar, dentro da sua possibilidade, da sua realidade, evitar consumir coisas em lixo descartável, copo, talher, canudo, porque todo esse lixo ele não é reciclável, ele vai parar direto nos aterros sanitários ou ele vai direto pro mar. Você pode começar a prestar atenção no que são feitas as suas roupas, se é de poliéster, se é de poliamida. Geralmente essas peças elas estão na etiqueta de composição, que não é para cortar, gente, é para manter, porque aqui tem muitas informações importantes. Inclusive hoje eu fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards. Você pode tentar evitar comprar produtos que venham em embalagens plásticas e priorizar embalagens de metal, em vidro, que você pode reaproveitar dentro de casa para colocar outras coisas. E se você não tem essa possibilidade, sempre higienizar as embalagens plásticas e encaminhar direitinho para coleta seletiva. Se a sua cidade não tem coleta seletiva, outra coisa que você pode também é cobrar as autoridades políticas de coleta seletiva, de saneamento básico, já que os governantes estão ali para servir o povo. E nós temos que cobrar medidas para eles, né? Já que eles trabalham para nós. Beleza? É esse o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um curtir se você gostou, compartilhar com pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto. E até o próximo.